avançadas, como as coisas se multiplicarem verdadeiramente, porque Daniel, quando ele diz que a ciência se multiplicar, isso nós vivemos isso. Nesses tempos trabalhosos que vivemos, queridos, mesmo com todas as coisas modernas, mesmo com a tecnologia ao nosso favor, porque graças a Deus, amados, nós não precisamos mais cortar nada com pedra afiada. Quando você olha lá, a circuncisão nos dias de Josué, nos dias da Bíblia, não tinha faca. Israel não dominava a tecnologia do ferro. Você vai lá nos estudos e você vai ver, observar. Imagine fazer uma circuncisão, meu amigo, com pedra afiada. Já imaginou, Francisco, fazer a operaçãozinha da fimose com uma pedra afiada? Não é à toa que quando defloraram a filha de Jacó, os irmãos intentaram toda uma tribo lá e mataram a tribo. Por quê? Porque eles passaram dias correndo em cima da cama. E eles foram lá matar todos os homens. Você vai ver na Bíblia isso aí. Hoje a tecnologia hoje é avançadíssima. Por exemplo, na nossa área da metalurgia, não sei se você tem ciência, existe jato de água que corta ferro. Alguém já ouviu falar disso? Por exemplo, eu não estou falando de um ferrinho, não. Eu trabalho com chapa grossa, chapa aí de 7 polegadas, aproximadamente 7 vezes 2, 150 milímetros, 160 milímetros, ser cortado com jato de água. Já imaginou? A tecnologia hoje, irmãneia. Só que mesmo com todas as tecnologias que vivemos hoje, nós observamos que nós seres humanos, parece que a nossa demanda nunca foi, na história do homem, uma demanda tão preocupante na questão emotiva ou nas doenças chamadas psicossomáticas, que é as doenças da mente. É comum hoje você ver pessoas à nossa volta, ou até mesmo nós não estamos blindados disso, de estarmos doentes mentalmente, doentes na alma, doentes emocionalmente. Eu dizia há um tempo atrás, acho que no ano passado, eu trabalhei numa temática aqui de ensino, falando sobre estresse, sobre ansiedade, né? E nenhum de nós está blindado da ansiedade e do estresse, das preocupações ou das muitas preocupações. Há quem diga com propriedade que às vezes as muitas preocupações, alguém um dia escreveu um livro dizendo assim: quando eu me preocupo demais é porque eu não tenho fé em Deus. De verdade. Mas bom seria que isso na verdade fosse sendo resolvido desta forma, né? Mas nós bem sabemos que isso tem nos assolado. Prova disso, você que de repente está antenado com as informações, você como líder, você como obreiro, é de suma importância que você esteja antenado com as informações, não com os testemunhos, mas com as coisas que acontecem à nossa volta, né? As fatalidades, as crises emocionais de muitos líderes, né? As demandas que parece que mesmo na normalidade não tiram isso, não tira esse peso da demanda diária do lidar com a obra de Deus. Quando eu pensava sobre isso, eu me lembrei disso que o salmista está dizendo. Claro, no contexto do salmista, ele está vivendo um período diferente do nosso, porque Davi, o Salmo 18 é um salmo atribuído a Davi. O Salmo 18 é um salmo que tem, parece uma réplica dita por Davi lá no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 20. Né? Tem esse mesmo salmo aqui no Salmo 18 com uma roupagem diferente. Por quê? Diferente lá do livro de 2 Samuel, quando Davi recita isso, chamado lá Cântico de Ação de Graça. O Salmo 18, ele recebe uma roupagem diferente, porque vai ser um dos salmos usados pelos israelitas
para celebrar ao Senhor, para cultuar a Deus. Então, algumas palavras hebraicas são transliteradas, são mudadas aqui para entrar em forma de culto, para que as pessoas pudessem utilizar para cultuar o Senhor. O Salmo número 18, há quem diga também que ele faz reflexão ou faz menção ao sacrifício de Jesus também, comemorado por nós no último dia, no último domingo, domingo da Páscoa, né? Nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus. Há quem diga também que Davi, na sua inspiração, desse cântico de ação de graça, ele também profetiza a respeito do sofrimento de Jesus e como seria todo o sofrimento de Jesus. Há quem diga que o Salmo 18 é um salmo profético, é um salmo messiânico, é um salmo escatológico, anunciando o que iria acontecer com Jesus. Mas, quando nós pensávamos nisso, é bem verdade que nós, às vezes, sempre na demanda da igreja, nós gostamos de falar de vida, sim ou não? Gostamos mais de falar de vida do que de morte. É ou não é? A ideia da morte para nós, ela nos traz algumas reflexões ruins. A ideia da morte, nós gostamos mais de falar de vida do que de morte. Só que como líder, como obreiro, como alguém que tem uma responsabilidade no ministério, eu tenho que também estar antenado com as coisas que estão à minha volta, com aquilo que está rondando do meu lado. E por que isso? Eu tenho que me precaver, eu tenho que ter algumas preocupações, eu tenho que tomar alguns cuidados, eu tenho que ter alguns sintomas de prudência na minha vida, que me leve a eu não ser surpreendido por esses laços que mesmo eu crente, mesmo eu orando, mesmo eu consagrando a minha vida, mesmo eu pregando a palavra de Deus, mesmo eu profetizando, sendo batizado com o Espírito Santo, os laços de morte podem me rondar. Amém? Os laços de morte podem me rondar. Mesmo eu tendo inúmeros problemas, mesmo eu tendo inúmeras situações, mesmo com todos os avanços tecnológicos que podem me cercar, os laços de morte podem me rondar. Amém, meus irmãos? Os laços de morte é uma realidade, não é uma utopia. Você sabia que você pode morrer daqui a alguns minutos, alguns instantes? E deixa eu dizer a você que talvez esta morte, talvez num prisma de fé, glória a Deus, Paulo escreve aos Filipenses que o morrer é Cristo, o viver é lucro, o morrer é ganho, né? A ideia ali é de alguém que está preparado, mas eu estou dizendo aqui em um âmbito de alguém que antecipa a sua partida. Por exemplo, dizendo alguém lá, defensores do Charles Spurgeon, um grande pregador, né, príncipe dos sermões, né, lá na Inglaterra, dizendo como era ele no costume da época, que ele fumava charuto, tudo, né, algumas coisas lá da época, e alguém diz assim, mas Deus não usava ele, glória a Deus. Mas aí alguém disse assim, puxa vida, mas ele antecipou a sua partida. Existem algumas pessoas que às vezes não se precavem com algumas coisas e às vezes antecipa. E eu não sei você, eu posso aqui defender na Bíblia que essa ideia do mundo, que ninguém morre na véspera, não é uma verdade inteira. Sabia disso? Existem pessoas que dizem assim, a gente só morre na hora que Deus quer. É verdade. Nós só morremos, presbítero Sérgio, a hora que Deus quer. Só que nós podemos antecipar isso. Nós podemos abreviar isso. Nós podemos não cumprir todos os planos que Deus tem. Essa coisa que a gente às vezes canta, será que é uma verdade inteira? Eu não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir? E aí? Hã?
o Sansão que nasce, o Sansão que é como das poucas crianças na Bíblia, que tem o seu nascimento anunciado pelo céu, que ele tem ali algumas recomendações de Deus para como seria a sua conduta, a sua postura, o seu comportamento, como seria a sua separação, tanto é que ele tem lá o ser nazireu, como o ritual da lei, como deveria ter o comportamento de um nazireu. Mas quando você olha a vida de Sansão, quando você vislumbra o plano que Deus tinha para a vida de Sansão, eu não sei você, eu não acredito que o plano de Deus para Sansão era só aquilo. Eu acredito nas entrelinhas da Bíblia, ao quebrar, ao deixar as coisas do Senhor, ao desobedecer às ordenanças de Deus, a descumprir aquilo que o Senhor havia otorgado por ser um nazireu, ele abrevia, ele antecipa a sua partida. Por exemplo, aí quando você olha lá para João Batista, você vê, João Batista morre muito cedo também. Mas João Batista, eu não tenho essa perspectiva. João Batista já tem lá um protocolo da sua missão. A sua missão era só aquela, era preparar o caminho para o Senhor, para o Salvador. E Deus não tinha mais nada. E a missão de João Batista é diferente de Sansão. Então, quando nós observamos isso, nós paramos um pouquinho. E essa ideia aqui de laços de morte, e eu quero fazer a alusão aqui a essa tradução, cercado de perigos de morte. Por quê? Quebrar essa ideia desse perigos de morte aqui para nós, líderes e obreiros, não estou dizendo aqui de ter medo do ladrão. Claro, algumas preocupações todos nós temos que ter. Não estou falando desse ladrão que mata o corpo, não. Eu estou falando aqui de um ladrão que mata o corpo e você pode perder a sua alma para o inferno. Estou falando aqui de uma morte que não era o plano de Deus, não era o projeto de Deus. Mas por quê? Você não se precaveu, ou nós não nos precavemos, nos preparamos. Nós ficamos desapercebidos. E os laços de morte estão nos rondando. Por que isso, queridos? Diante desses tempos trabalhosos, a demanda da obra de Deus não é uma demanda fácil. Por quê? Primeiramente, nós temos conflitos pessoais. Tem alguém aqui que tem conflitos pessoais? Tem problemas pessoais? Ou todo mundo aqui vive Alice no País das Maravilhas? Você tem que levantar cedo, pagar suas contas. Você não pagar a conta, não é assim ou não? Temos as demandas, os conflitos. E não somente obstante a contas, mas nós temos demandas familiares, projetos familiares, demandas familiares e mais. Diante de tudo isso, quem é líder, quem é um obreiro da casa do Senhor, tem uma responsabilidade sobre você, porque você tem a sua vida para cuidar. Se você for ainda um pai de família, né? Os jovens solteiros têm talvez uma preocupação menor. Paulo, orientando lá a primeira carta de Coríntios, diz assim, que os casados cuidam das coisas de casado e o solteiro cuida das coisas do Senhor. Então, de certa forma, assim, o solteiro não tem tanta preocupação como tem o casado, porque o casado tem que cuidar das coisas de casado e cuidar das coisas do Senhor ainda. Amém, irmãos? Ou não é assim? Vem domingo de manhã, escola bíblica dominical, aí depois sai correndo, vai fazer feira. Às vezes tem que fazer mercado, quem às vezes trabalha na semana, e tem as demandas, são os conflitos, e além desses conflitos pessoais, familiares, tem os conflitos de terceiro, das pessoas que estão sob a sua responsabilidade. Talvez foi com essa preocupação que Paulo, aconselhando o jovem obreiro Timóteo, no seu início de ministério, no seu início de pastoreio, com propriedade escreveu isso aqui. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Pode colocar na NA mesmo, que essa tradução é boa. 1 Timóteo 4, 16. Por gentileza.
princípio de Jesus. Quando Jesus estabelece o decálogo de Moisés em 2, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você não pode amar alguma coisa ou cuidar de alguma coisa se você não se cuidar. Essa é a ideia. Não sei, tenho certeza que você já pegou, se não pegou, aprenda mais essa. Ou quem já teve o prazer de fazer uma viagem de avião, toda viagem de avião, seja nacional ou internacional, tem lá a aeromoça ou os funcionários de bordo lá, ele vai te orientar para usar aquela máscara que se cair o avião, quando ameaçar de cair, vai descer do teto. Graças a Deus, até hoje, nunca desceu do teto os aviões que eu fui. Glória a Deus por isso, porque se cair ali, misericórdia, ali clamou o sangue do cordeiro. Qual é a orientação? Antes de você colocar, tiver com uma criança do lado, antes de você colocar máscara na criança, primeiro é você. Você vai observar isso. Você não vai socorrer uma outra pessoa se você não tiver segurança. É a ideia que eu já falei aqui em culto de ensino, é a ideia de alguém que vai ajudar alguém que está se afogando. Por exemplo, de repente o Robson pula na água lá, não sabe nadar. Pastor, ajuda o Robson. Eu vou orar pela alma do Robson, porque eu vou entrar na água, não sei nadar. Parece uma brincadeira, irmão. Alguns dias atrás, uma família estava lá, ali na região de Barra Bonita, uma cidade chamada Serquilho. Eu já estive lá. É uma represa grande lá do Rio Tietê. Esse Rio Tietê sujo aqui, lá fica, já pesquei para aquela região, lá fica um rio limpo. É uma região muito bonita. E uma criança pulou na água. E depois, a avó, vendo a criança se afogar, pulou na água sem saber nadar. Veio o tio, veio a mãe, a criança pulou também. Morreu 4 da família. Porque não sabiam nadar. Assim, vou morrer junto com ela. Porque... Eu não sei se é muito crente assim, andar em cima das águas. Essa é a ideia. A ideia aqui, para que você cuide de alguém, para que você fale para alguém ser precavido de laços de morte, é a ideia de você se cuidar. É o princípio de Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, se proteja. Primeiro, e quando eu falo isso, queridos, eu não estou aqui pregando uma mensagem egocêntrica centrada em você. Pense em você, o resto que se dane. Com todo o respeito, essa palavra se dane. Pense em você e não importa que... Não é esse princípio de egoísmo que eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso você como líder. Para você ofertar alguma coisa a alguém, para você dar alguma coisa a alguém, para você aconselhar alguma coisa para alguém. Cuide de você primeiro. Não é o princípio de João e Pedro está subindo ao templo na hora formosa, ao templo formosa na hora nona para a oração. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas naquilo que eu tenho, eu não vou dar uma coisa que eu não tenho. Deu para entender, meus irmãos? É a ideia da preocupação de Deus para mim e para você, para a gente cuidar de nós. Cuide bem da sua alma, cuide bem da sua vida com Deus, cuide bem de você estar precavido desses laços de morte. Sabe por quê? Porque laço de morte não só serve a quem não serve a Deus. Laço de morte serve também quem ora, serve quem jejua, serve a quem está servindo o Senhor. Laço de morte, ninguém está blindado disso. Então cuide de você. É esta a preocupação que Paulo está dizendo para Timóteo. Cuide de você mesmo. E se você observar na continuidade, ele diz assim, da doutrina, continue nesses deveres. Olha o que ele está dizendo. Porque fazendo assim, você salvará tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Querido, eu não tenho orgulho nenhum. E eu não vou ter vislumbre nenhum na minha vida. O que adianta eu chegar diante do Senhor, apresentar uma mim de 100 ovelhas, 200 ovelhas, 1000 ovelhas, e de repente Deus dizer para mim, meu servo,
olha, fica aqui do lado aqui, eles vão ser salvos, mas você não. Eu não sei você, irmão, porque a primeira preocupação onde nós temos líderes, obreiros da casa do Senhor, essa é a ideia. Por isso que nós sempre falamos assim, nós não podemos deixar, de repente, essa onda eclesiástica ou o tempo de cristão subir na nossa cabeça a tal ponto de nós acharmos que somos melhores ou não podemos correr risco no quesito salvação. Não, pelo contrário. Pelo contrário. A ideia aqui é, como diz Paulo aos Coríntios, quem está de pé, cuide para que não caia, se precavenha mais, ou seja mais sóbrio, seja mais precavido. Por quê? Porque os laços de morte também podem nos rondar. Mesmo tendo uma longevidade, mesmo tendo um tempo na vida cristã, a proposta de Deus, visualizada aqui por Paulo, cuide de ti mesmo. E se você perseverar nestas coisas, você vai salvar a você e aqueles que te ouvem. Ou seja, primeiro você ser salvo. Quem quer ser salvo aqui diz aleluia. Quem quer ser salvo aqui diz glória a Deus. Mas, queridos, esses cordéis de morte, escrito na Almeida Revisada e Corrigida, essas cordas da morte, tradução brasileira, Almeida Revista e Atualizada, laços de morte e cadeias infernais que temos, ou cercado de perigos de morte, como nós lemos, eles nos dias de hoje, como nós dissemos, eles estão atualizados com algumas problemáticas humanas, que ninguém de nós, mesmo servindo o Senhor, não está blindado disso. Depressão, ansiedade, sentimento de culpa, de inferioridade, causa de insucesso, sou causador de insucesso, não sou capaz. Sentimento de culpa, uma culpa exagerada, uma autocrítica exagerada, um espírito de inferioridade de forma exagerada, uma culpa no sentido de eu sou a causa do insucesso, uma culpa no sentido eu sou incapaz, eu não tenho capacidade. Aí eu escrevo aqui: cuidado, homem de Deus. Cuidado, homem de Deus também antecipa a morte. Fale para o seu irmão do lado: cuidado. Homem e mulher de Deus antecipa a morte. Mas observamos aqui, eu quero colocar dois personagens bíblicos em evidência dentro do seu contexto. Por gentileza, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18. Eu quero ler o verso de número 13. E aproveitando que você está aqui nesta noite, vamos ler cada um versículo. Depois do 13, nós vamos ler 17 ao 26. É um texto conhecido, principalmente para os irmãos que têm aí similaridade com liderança. É um capítulo bíblico destinado a isso, mostrando a ideia de liderança, de dividir cargas, de dividir tarefas. Esta é a base bíblica vivida por Moisés. Quem achou aí Êxodo capítulo de número 18, verso 13? O primeiro irmão já se apresente. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Desde a manhã
até a tarde, o dia todo. A partir do verso 17, nós vamos ler agora até o 26. Cada um dos irmãos leia um, por gentileza. O sogro de Moisés, porém, me disse: não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás tu e este povo que está contigo, porque isto é muito pesado para ti. Não és capaz de realizar isto sozinho. 19. Agora, pois, escuta o conselho que te darei, para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus e introduz as suas causas junto a Deus. 20. Declara-lhe os estatutos e as leis, faz saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. 22. Para que julgue este povo em todo o tempo, e seja que todo o negócio grave tragam a ti, mas todo o negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. 23. Se isso fizeres e Deus o mandar, poderás então substituir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. 24. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. 25. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, pondo-os por chefe sobre o povo, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. 26. E eles julgaram o povo em todo o tempo, todo o negócio árduo, eles trouxeram a Moisés, mas todo o negócio pequeno julgaram eles mesmos. Amém. Como você visualiza o estado emocional de Moisés aqui no texto? Vamos dar nomes aí? Sobrecarregado. Abalado, Sobrecarregado. sobrecarregado. O que mais? Cansado. Atarefado. Imagine levantar de manhã, começar a julgar e ficar o dia todo escutando: ele roubou minha galinha, olha lá o vizinho. Eu não sei se vocês, irmãos, como é que é isso, né? Essa semana, eu estava vendo lá esses jornais da tarde, né? De um vizinho agora que brigou com outro senhorzinho, brigou com o vizinho do lado, saiu, atirou no vizinho. Aí de repente o vizinho também veio socorrer, tomou um tiro também. E ele vendo que atirou nos dois vizinhos, pastor Marcos, subiu na casa e deu um tiro na cabeça e se matou. Briga de quê? Lixo na frente da casa. Estão percebendo como é que está hoje? As pessoas? Agora imagine Moisés, sobrecarregado, abalado, ansioso ou não? Puxa vida, alguém que está chegando assim, meu Deus, tomara que venha logo, acaba logo, que eu tenho que chegar em casa. Eu tenho lá os filhos, está crescendo, tem a esposa. Será bom? Moisés não tinha nada disso. Imagina como estava Moisés. O que vocês acham? Estava com a vida sossegada? Moisés era um homem de Deus ou não? Era ou não era? Mas mesmo sendo um homem de Deus, percebe aqui os laços de morte cercando o ministério de Moisés? Se Moisés não tivesse ouvido o seu sogro Jetro, tinha conseguido cumprir tudo aquilo que Deus tinha para ele? Ou tinha morrido antes da hora? Olha que Moisés não era qualquer pessoa. Eu estou falando na Bíblia do homem mais manso da terra. E o mais manso da terra, eu fico imaginando se ele não fosse manso na hora de bater a vara da rocha. Meu Deus, eu começo a pensar nisso, porque se fosse eu, acho que eu não tinha passado nem o primeiro teste. Era o homem mais manso da terra. E o homem mais manso da terra saiu perdeu a linha. Que o povo difícil era o povo de Israel. E na verdade, irmãos, a gente fala povo de Israel, nós somos pior que eles.
tiro por mim, eu pego a minha culpa, pastor Marcos. Nós somos pior do que o povo de Israel. Porque o povo de Israel está caminhando no deserto, não sabe da história, o que vai acontecer, qual que é o propósito, o que Deus vai fazer. Nós já sabemos de tudo. Nós já vimos a história vivida. Mas observe, irmãos, que Moisés está vivendo uma vida sobrecarregada, está vivendo uma vida atarefada, está com crise de ansiedade, está cansado. A Bíblia não fala, a Bíblia fala de Eliseu que era calvo. Eu fico imaginando se Moisés permanecesse aqui embaixo, que não ia ter cabelo na cabeça mais. É sério. Eu falava com um pastor amigo meu, pastor Marcos, meu cabelo está caindo. Ele falou assim, você é bem-vindo, meu irmão. Aí eu mostrei uma foto minha quando eu era mais novo, né? Que eu alisava o cabelo, jogava o cabelo do lado assim. Seja bem-vindo. É? Mas dela 10 anos só. É igual o meu netinho perguntando com a vovó: vovó, cadê o cabelo do vovô? Ah, o vovô perdeu. O vovô, onde que ele perdeu para nós procurar? Aí, irmãos, eu estou dizendo aqui, queridos, a nossa preocupação aqui é mínima. Imagine aqui, eu estou falando de um homem que está sobre a tutela, a governança, segundo historiadores, de aproximadamente 2.400.000 pessoas. 600 mil homens, 4 vezes 4, 2.400.000 pessoas. Imagina esse homem. Segunda, terça, quarta, quinta, atendendo o povo, meu Deus do céu. Não aguenta. Ia morrer. Aí o sogro vem avisar, ó, Moisés, faz diferente. Mas observe, irmãos, que talvez essa é a nossa preocupação também. A preocupação de dar responsabilidade. Por quê? Porque a ideia de responsabilidade, meu irmão, isso é muito sério. Porque às vezes a pessoa não está nem aguentando com ele mesmo. Se você dá mais uma carga, aí ele, como diz alguém, abre o bico. Já pegaram aquele motor do carro, quase pifou no box. Aí fala assim, não, pode vir que eu vou dar uma carona. Aí enche o carro não aguenta, o carro está indo bem com você só. Colocou 5 pessoas dentro, deu certo. Não aguenta, não anda, não sabe o morro, não sabe a ladeira. Talvez mas a preocupação e a orientação de Jétro foi prudente. Olha o que Jétro diz assim: Moisés, pegue aí homens, ensine-lhe os estatutos e as leis e façam que conheçam o caminho e que eles devem andar e a obra que eles devem fazer. Aí, 21, procure entre o povo, não é qualquer pessoa, homens capazes. Capazes por quê, irmãos? Capazes por quê? Tinha que ter algo diferente. Tinha que ter um nível de maturidade. Ou não? O que vocês acham? Tem que ter um senso de responsabilidade. Observe que o critério aqui parece que trazendo dos dias de hoje, olha, não ponha menino para tomar coisa de responsabilidade. Essa é a ideia. Não é assim? Eu não sei vocês, mas eu entendo, sempre entendi, que lidar com pessoas é de extrema responsabilidade. Dar um conselho para alguém é de extrema responsabilidade. Dar um direcionamento para alguém é de extrema responsabilidade. O que vocês acham? É ou não é? Ah, pastor, é de extrema responsabilidade. É de extrema responsabilidade. Aí já falou assim, não pegue qualquer um, pegue homens capazes. Segundo critério, tementes a Deus. Ninguém pode fazer alguma coisa para Deus que não tenha temor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Às vezes alguém, ele pode ter uma boa dinâmica, ele pode ter uma boa oratória, mas não dá para ser líder se não tiver temor às coisas do Senhor, se não tiver reverência com as coisas de Deus. Não dá para ter um ministério produtivo, um ministério frutífero. Não vai ter um ministério exitoso, ou com êxito, ou com sucesso, se não temer ao Senhor, se não tiver temor às coisas de Deus, se não tiver reverência. O temor aqui não é ter medo, o temor aqui é ter respeito, é encarar as coisas de Deus com
que amam a verdade e odeiam a corrupção. Essa é a tradução minha. Amam a verdade. Então não ponha homens para liderança que não amam a verdade ou que não gostam da verdade. Jesus tanto que gostava da verdade que ele, por diversas vezes, chama a atenção a respeito da verdade. Em verdade te digo. Em verdade te digo. Teve um caso de um irmão que ficou tão em verdade, está lá na Praça da Sé. Você sabe quando você ficou à direita? Em verdade te digo que eu não sei. A ideia aqui era que Moisés aliviasse a carga. E essa carga, irmãos, na vida de muitas pessoas pode ser um cordel de morte. Pode ser um sintoma de morte. Quem vos fala sabe bem o que é isso. Essa ideia da responsabilidade, essa ideia de muita tarefa, de coisa sobrecarregada. Às vezes nós lidamos isso na nossa juventude. Quando a gente vai passando aí dos 50, eu dizia para algumas pessoas assim, quando nós tínhamos lá 20 anos, 21 anos, quando começamos, 24, subimos a primeira igreja, era um outro vigor. Você aguentava, eu falava aqui para os irmãos no culto de quinta-feira, acho que mês passado, semana passada, de um videozinho de alguém que me mandou, quando a pessoa era jovem, tipo assim, 14 anos, ele pulava no barranco. Depois ele foi por 30 anos, ele estica a perna para pular o barranco. Quando chega a 50 anos, ele já está quase sentando no barranco e não aguenta mais pular. Ou não é? Ou não é? É ou não é? Ou você com seus 50 anos, você fazia quando você tinha 20? Com o mesmo gás? Com aquele mesmo vigor? Com aquela mesma disponibilidade? E deixa eu dizer a você, queridos, com todas as facilidades que nós temos hoje, irmãos, ser crente hoje não é tarefa fácil. Ser líder hoje não é tarefa fácil. Olha, irmãos, e eu estou falando hoje, queridos, nós que viemos de uma outra geração, né? Nós viemos de uma outra geração, não é a geração de hoje, nós viemos de uma outra geração, amigos. Não tinha essa facilidade de hoje. Né? Se você tiver um obreiro relaxado, um obreiro que gosta de ler a Bíblia, um obreiro que gosta de comer marmitex, oferecer marmitex para a igreja, sempre. Você pode ir na internet, todo dia tem uma mensagem nova na internet. Ou não é? Ou não é assim? Os livros teológicos, como pregar, como falar, que palavra, explicando o grego, explicando. Irmãos, facilidade hoje, cursos teológicos. Graças a Deus. Ou não? Isso é bom, irmãos, de certa forma. Mas ficar escorado nessas facilidades, ficar escorado com uma vara, com uma muleta, na verdade, nós só estamos retardando ou adiando o caos, o abismo, os dias maus que vão chegar, a realidade que vai bater a nossa porta. Por quê? Porque mesmo com todas as tarefas atribuídas a Deus, e na ideia aqui de dividir, de orar ao Senhor, e eu gosto muito da oração de Jesus em Mateus capítulo 9, 38, quando ele está dizendo assim, a seara é grande, 37, e poucos são os trabalhadores. Aí o verso 38 ele diz assim para os seus discípulos, peçam a Deus para que envie trabalhadores. Qual que é a ideia? Vocês não vão conseguir fazer sozinho. Irmão, por mais que nós nos esforcemos, eu gosto muito. Outro dia me perguntaram, um campo aí, né? Me perguntando dessa nova onda, porque é uma igreja já antiga com ministério, e eles querendo aderir à onda de a igreja não ter mais departamento, e queria saber como eu me posicionava, qual que é a minha maneira de pensar a respeito da igreja não ter mais departamento, acabar com o departamento de irmã, acabar com o departamento, eles estavam nessa transição, estão nesse dilema e me pediram a minha opinião.
E eu disse para ele assim, pastor, olha, eu particularmente eu gosto da estrutura que a igreja tem, dos departamentos. Por quê? Porque lá nós não conseguimos tomar conta de todo mundo. A ideia ali, a proposta, é que a liderança ali dos departamentos façam esse primeiro ponto de contato, de certa forma, esse primeiro pastoreio. Por quê? Porque você não vai conseguir controlar tudo, tomar conta de tudo. Vai ter consagração das irmãs, tem que estar na frente. Vai ter que ter trabalho com o jovem, tem que estar na frente. Não vai ter mais, né? Na verdade, não vai ter mais. A ideia dos departamentos era que cada departamento pega aí na sua faixa etária e trabalhe, e desenvolva dentro disso. Eu dizia isso para ele. E eu falei para ele que eu gosto desse modelo. E ele está nesse dilema, estão nesse dilema, porque uma igreja tradicional, já antiga, e vai ter que fazer essa transição. Alguns querem, alguns não. E o que eu falei assim, pastor, eu só estou dando a minha opinião aí, vocês que se direcionam aí, tome a ideia e tome a direção que vocês acham. Então, qual que é a ideia de Deus? Dividir tarefas. Nós temos que orar ao Senhor para que o Senhor levante pessoas aptas, dispostas para ajudar, para carregar o fardo, com responsabilidade, como nós dissemos aqui, que Jetro disse para Moisés: não coloque qualquer pessoa, Moisés, coloque homens capazes, coloque homens tementes a Deus, coloque homens que amem a verdade, coloque homens que odeiam a corrupção. Tem qualidades, tem qualificações. Quando Paulo fala a Timóteo, confia a homens fiéis, tem pessoas de confiança. Por quê? Porque foi o que Jesus disse para os discípulos: nós não vamos conseguir fazer sozinho. Ore ao Pai. Porque, às vezes, meus amados, a gente tanto fala. É claro, nós estamos vivendo hoje, não na nossa geração, né? Nós, quando nos convertemos, já tinha essa ideia no coração de estar apto e pronto para a obra, numa necessidade. A geração em que vivemos não é uma geração assim. É uma geração que, de repente, aquelas pessoas acostumaram. Aquelas pessoas que não querem responsabilidade maior, querem ficar debaixo da sombra. Como dizia alguém, quer viver no palácio. É verdade, irmãos. É um outro tipo de geração. Mas deixa eu dizer a você que mesmo a sobrecarga, Moisés é aconselhado a dividir, a orar ao Senhor, para que Deus levante pessoas para o auxiliar. Por quê? Porque o sentimento aqui de Moisés, a condição de Moisés, era uma condição humana desfavorável, uma condição que os cordéis da morte estavam o cercando pelo cansaço. Se ele continuasse nessa toada de levantar pela manhã, de julgar e ficar julgando ou fazendo as mínimas coisas, ele não conseguiria cumprir tudo aquilo que Deus tinha para ele. Um dia eu ministrava aqui para os obreiros dizendo assim, convidaram um pastor, eu não me lembro que lugar dos Estados Unidos, e chamaram ele para uma outra região para pastorear. E ele fez uma reunião com a igreja e disse para a igreja assim: o que vocês esperam de mim? Vocês querem que eu seja um pastor que esteja em todos os trabalhos que vocês fazem? Ele colocou no livro, um pastor ativista, que está no bazar, que está na consagração, que está no evangelismo, que está em todos os trabalhos da igreja? Ou vocês querem que eu seja um pastor? Aí a igreja: pastor, que o Senhor seja quem Deus colocou no coração que o Senhor precisa ser. Então eu vou ser pastor, então vou me preparar para ser pastor, vou orar, vou pedir a Deus palavra, vou ensinar a igreja, então eu vou cuidar dos assuntos de pastor, e os outros assuntos vocês cuidam. Quando tem esse entendimento, irmãos, nós viemos de uma linhagem, principalmente os antigos, quando eu falo antigo, estou falando aí de 30 anos de cristão, que a ideia que a igreja tem, que o pastor tem que, nós aprendemos e crescemos assim, né? O pastor é igual ao dono do defunto, tem que ser o primeiro a carregar o caixão. Quem já escutou isso? Mas nem sempre é assim, irmãos. Claro, a gente às vezes se esforça
observe que feliz é aquele que de repente tem o seu tempo separado, desde que levanta para a obra de Deus. Glória a Deus por isso. Não tenha preocupação. Agora você fica imaginando, a gente debaixo de máquina, e de repente fica sabendo que vai pregar à noite. Senhor, o que eu vou pregar? Vou falar do parafuso, vou falar do óleo, vou falar aqui da graxa. Senhor, tem misericórdia. É Deus com misericórdia, no meio do dia, dá uma palavra para você. Ou faz você lembrar de alguma coisa que você leu. É diferente de alguém que levanta, presbítero João, ora ao Senhor de manhã, Senhor, muito obrigado pelo dia, glória, e faz lá uma oração de Daniel, primeira hora do dia, aí medita na palavra de Deus, já está saindo do espírito fogo, aí de repente depois do almoço vai fazer uma visita no hospital. Ou não é? É diferente ou não é? Hã? É diferente. Agora você tem as demandas do dia, o trabalho, as preocupações. Como é que vai ser o seu dia? E como dizia um pregador, dizendo assim, que as nossas preocupações são do tamanho que nós queremos ser. Gostei disso. A minha preocupação, Mamirs, é do tamanho que eu quero ser. Se eu quero ser bem sucedido, ter várias coisas, vai ter muita preocupação. Agora, se eu quero ficar sossegadinho, não ter preocupação com nada, então vai ser pouca preocupação. É assim ou não é? Então, quando eu tenho muitas preocupações, me ensina aqui, Jetro, aprenda a dividir. Aprenda a orar ao Senhor, para que o Senhor levante ajudadores, levante pessoas dispostas, levante pessoas com características de ajudadores. Essa pode ser o primeiro laço de morte que pode rondar o seu ministério. Um esforço demasiadamente de sobremaneira. Um esforço fora dos seus limites. Como eu disse, principalmente nós que às vezes viemos de muitos anos, não queira fazer o que você fazia há 20, 30 anos atrás. Você não vai conseguir. Né? Você não vai conseguir. Segunda coisa que pode rondar o seu ministério com laço de morte é o sentimento de esforço em vão. Sentimento de você talvez enxergar o seu esforço e sentir que o seu esforço é em vão. Será que vale a pena? É aquela clássica pergunta. Será que vale a pena? Abra sua Bíblia, por favor. 1 Reis, capítulo 19. Quero ler 4 versículos aqui nesse texto do capítulo 19. O versículo de número 4. 2 Reis, capítulo 19. 1 Reis. 1 Reis 19. Verso de número 4. Depois do 10, o 14 e o 18. Acharam aí? 1 Reis capítulo 19, verso 4. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia. Foi sentar-se debaixo de um vinho e viu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Você talvez já leu esse texto bíblico. Estou falando aqui de um homem de Deus, sim ou não? Sim. Um profeta de Deus, sim ou não? E um profeta de Deus com P maiúsculo. Conhecido na Bíblia, no Antigo Testamento, o profeta de fogo. Mencionado lá no livro de Tiago, em nome de Jesus, falando que Elias era sujeito às mesmas paixões. Foi um homem com profeta com letra maiúscula, P maiúsculo. Basta ver o currículo de Elias, não estou falando de qualquer um. Elias tem uma importância tão tamanha na Bíblia que lá no Monte da Transfiguração ele aparece. Aparece Moisés, aparece o Elias, Jumá, e aparece o Jesus, com um vestes resplandecente, como diz o escritor, com roupas que o lavandeiro não conseguia deixar tão resplandecente, tão brancas. Claro, Moisés representando a lei, Elias o ministério profético, e o Jesus está no Monte da Transfiguração.
Você conhece o texto. Só que o homem está aqui vivendo um processo de crise, sendo cercado por cordel de morte. Eu vejo isso aqui como cordel de morte. É ou não é? Não estou falando aqui do tempo de Davi, que era inimigo, de olho por olho, dente por dente. Estou falando aqui do tempo de Davi, que sabia quem eram os meus inimigos. Estou falando aqui de uma morte no sentido do seu sentimento. Alguém defende aqui, e eu corroboro com essa ideia. Elias está vivendo aqui uma síndrome depressiva. Está vivendo uma depressão. Esgotamento espiritual. Está sentindo assim que não sabe se vale a pena. E olha, que quando você olha até aqui, olha as coisas que ele já fizera. Não foi, não é? Não estou falando aqui de uma pessoa que viveu aí, que teve um arrepio. Não estou falando aqui de uma pessoa que teve lá um culto emocionado. Não, estou falando aqui de pessoa que teve uma experiência com Deus. Sim ou não? E mesmo tendo experiência com Deus, esgotamento, essa ideia de querer morrer, pode nos cercar. É verdade, irmãos. Às vezes você está tão aborrecido, de repente, com alguma coisa que acontece, e você não me leva. Oh, Jesus, me leva. Me leva. Senhor, me tira dessa. Oh, Jesus. Oh, vida. Oh, céu. Oh, morte. É verdade, irmão. Só Deus sabe. E cada um de nós temos uma estrutura. Nossas estruturas não são iguais. Eu dizia, eu estava escutando uma mensagem aqui que eu pregava. De vez em quando eu fico ouvindo, eles colocaram lá na internet, né? Eu estava ouvindo uma mensagem que eu disse assim. Uma pessoa numa oração de novo disse assim: Senhor, coloca uma enfermidade daquelas mais cabeludas na minha vida, aquela enfermidade difícil mesmo, aquela enfermidade da morte, para me ser curado. Porque Jesus tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero isso para minha vida, não. Porque nem todo mundo tem a estrutura, irmão, tem a fé de passar. Aí eu dizia assim: glória a Deus, Senhor, porque o Senhor não permitiu eu esse ano não passar no médico. Não é porque eu sou bom, não, porque eu só sabia que se eu fosse para lá, eu ia murmurar e ia perder a fé. Irmãos, quantas vezes eu já cheguei no hospital fazer visita para irmão no hospital, e eu dizia assim: irmão, parabéns, você tem mais fé do que eu não teria fé de passar, você está passando, não. Pastor, não, irmão, tem que orar, tem que tirar o chapéu para você é crente, irmão. Não é assim? Porque às vezes a gente tem que transparecer aquela força, né? Outro dia alguém disse para mim assim: ô pastor, você nem chora mais no velório. Outro dia alguém falou isso para mim: ô pastor, você nem chora mais no velório, você faz o velório assim e nem chora mais. Aí eu disse assim: pô, eu já chorei tanto na vida. Não é que você não se condói, não é que você não tem sentimento, né? O próprio Jesus chora no velório. Mas é porque você está lá dirigindo o velório. Se você cair no desespero no chão também, quem vai virar aquilo? Aí você tem que dar uma de forte, não é assim? É verdade. Tem que eu fui no velório com os irmãos da igreja, aí começou. Não caiu lá. Eu falei: gente, acabou. Glória a Deus, aleluia. É sério, colocou ordem na casa, senão não ia ter velório. Crente, irmão, tudo é igreja. Não, está com o Senhor, glória a Deus. Nós vamos encontrar com ele já já. Tem horas que tem que pôr ordem. Quando é alguém que não conhece o Senhor, você vai ter uma tela de crente que está ali com vocês, todo dia está lá. Calma, irmão, calma. A gente passa por situação, que tem que chorar escondido. Na frente da principal vítima da situação que o senhor conhece, é me ser forte. Aí depois fala: agora, Senhor, é a minha hora de chorar. Entrar no quarto, fechar a porta e chorar, sem que a pessoa perceba. E aí? Às vezes, irmãos, não é todo mundo que tem essa estrutura. Não é todo mundo que tem essa capacidade. Agora o Elias está pedindo a morte por quê? Ele está vendo a condição de Israel. Qual a condição de Israel? É a
lição que por nós, às vezes, é vivida nos dias de hoje. Quanto você custa para consolidar uma pessoa na fé? De estruturar ela na Bíblia, de guiar, de pelo menos, você não é perfeito, mas pelo menos andar no seu rastro, pelo menos um resquício de fé. Aí de repente você semeia de manhã, aí no outro dia, meu Jesus, você perdeu 20. Você está tentando estruturar uma aqui, aí de repente no outro dia te liga, ó pastor, eu decidi não vou mais. O outro não sei o que, não sei o que lá, o outro pecou, o outro caiu, o outro não vai vir mais, o outro não sei o que lá, o outro brigou, o outro. Elias está vivendo isso. Elias está falando de Deus, está vendo Deus realizar, vendo Deus ser na vida dele. Ele tem a capacidade de orar a Deus, Senhor, se som de Deus faça fogo para o céu cair. Mas está vendo Israel ter duplicidade de ânimo, cochear em dois pensamentos, adorar a Deus e adorar outras divindades. Elias está dizendo assim: será que vale a pena? Pera, Senhor, eu não sou melhor do que minha vida. Interessante aqui que Elias não é um homicida, não é um suicida. Outro dia me perguntaram, pastor, crente pode tirar a vida? Olha as perguntas, na minha época não sabe fazer essa pergunta. Crente que tira a vida vai para o inferno, irmão. Crente que toma veneno de rato vai para o inferno. Ah, eu vou ali ficar, vou tomar veneno de rato. Além de você sofrer, que o negócio soprar dentro de você, você vai para o inferno. Tem lá um capeta lá te esperando, com um gancho na mão, esperando lá. E pode ser consagrado que vai para o inferno. Vai para o inferno de água, tá pessoal? Hoje chegou aí o pastor Marco aí, no inferno, misericórdia, vocês têm que sangue de Jesus não poder. É verdade. Claro que às vezes você está num ambiente, né? A gente tem algumas formas de lidar e de responder algumas questões da vida. E claro, eu também tenho sentimento. Um dia eu fui orar para um rapaz, me chamaram para orar para um rapaz aqui, 14, 15 anos, brigou com a namorada, a mãe chega em casa, ele está lá, enforcado na garagem. 15 anos de idade, brigou com a namorada. Aí chegando lá, o médico já deu, consolidou morte. Aí a mãe, crente, pastor, será que ele vai ser salvo? Não. Falei, mano, essa é a última pergunta, não se preocupa com isso, Deus não sabe. Aí, é claro, a gente sabe que suicida não vai. Mas eu vou falar para a mulher, que a mulher está arrebentada porque está acabando de perder o menino. Ah, irmã, vai para o inferno, já o capeta já receber ele agora. Não, Deus sabe, aí você tenta não mentir, mas de certa forma aliviar a dor da pessoa. Quem sabe? É uma pergunta que a gente não deve se perguntar, é uma pergunta que a gente não deve fazer nesse momento. Deus sabe, de repente na ótima hora ele conhecia a palavra, quem sabe? Né? Mas a gente sabe que. Não é assim, irmão? Ou não é? Queridos, deixa eu dizer a você, líder, às vezes, irmãos, nem toda a verdade, você pode pensar a verdade, mas nem toda a verdade deve ser falada. Tem hora, tem momento para você falar. É o Eclesiastes 3, tem tempo para tudo. Deixa a dor aliviar, deixa o negócio esfriar, né? E depois você explica. Olha, quando eu vou ver essa aula aí, para onde que vai a alma? No outro dia. Hoje não é dia disso. Hoje a ideia de. Hoje o dia é aqui, viver aquilo que Paulo escreve em Romanos, chorar com os que choram. E glória a Deus, estou aqui para chorar com você. Ou fazer o que eu fiz um dia, quando visitei uma família que tinha acabado de perder o filho. Larguei o meu trabalho, cheguei lá, fiquei sentado na mesa. Aí nós olhando assim. Aí as pessoas não vai falar nada. Eu falei, não, os amigos de Jó foi lá e ficou tantos dias lá sem falar nada. Eu vou ficar aqui por umas horinhas e vamos ficar olhando. E fiquei lá umas 4 horas, sem ninguém falar nada. Aí depois a gente foi falar. É verdade. Agora o Elias está dizendo assim, Senhor, será que vale a pena? Nós não vivemos isso, irmão. Não é a preocupação principalmente de uma igreja conservadora, entre aspas, que somos nós, em algumas coisas no requisito. Conservadoras no sentido assim, nós somos uma igreja ainda centralizadas e embasadas na palavra.
Bíblia, amamos a Bíblia. Sim ou não? Levamos Deus a sério ou não? Servimos a Deus a sério. Não é onda, não é vento de doutrina, não é coisas favoráveis. Às vezes falamos de pecado, falamos de morte, falamos de salvação ou não? Falamos ou não? Nós não só falamos de um Deus que abençoa, de bênção, de porta que Deus abre, sim, falamos. Mas falamos assim, conserta a tua casa. Se você morrer, você vai para o inferno. Falamos de céu e inferno. Sim ou não? Sim. Então somos uma igreja embasada, uma igreja chamada ortodoxa, uma igreja que se embasa a sua estrutura na Bíblia. Aí você observa a nossa volta, os modismos, os parentes pretos. Ai, eu tenho que falar. Eu quero falar, meu Deus do céu, tem que falar. É culto com kippá, é culto com bandeira de Israel, é culto com foto de leão, é culto com... Meu Deus! E chora, e rasga, e canta 50 vezes a mesma estrofe, e meu Deus, e aleluia! É a onda, irmão. Vamos agora fazer algumas coisas assim, atrai as pessoas pelo que dá, comida. Todo dia de manhã da reunião, comida em abundância. Aí vem um monte de gente. Você lê lá o Coríntios 13, lá no Coríntios 11, o texto da ceia. Ali é escrito a festa do amor. Né? Alguns que chegam mais cedo comem, quem chega atrasado fica sem comer. Aí Paulo espera uns pelos outros. Né? Queridos, eu dizia para os irmãos umas coisas interessantes. Nesses dias aqui, nós temos falado sobre doutrinas bíblicas, comportamentos bíblicos, sobre coisas assim fundamentais da nossa fé. Eu dizia assim, a igreja tem que fazer obra social, muito bem, tem que fazer, ótimo, mas esse não é o propósito central da igreja. A igreja tem que ajudar o desvalido, ajudar o morador de rua, ajudar alguém na caricação, tem que fazer, mas isso não é o primórdio da igreja. O primórdio da igreja é de anunciar salvação em Cristo Jesus. O primórdio da igreja é continuar evangelizando, anunciando o evangelho, que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus vai um dia nos levar para o céu. Essa é a mensagem central da igreja. Ela tem que ter os comportamentos, ela tem que ter as obras. É o que disse Tiago: fé sem obras é morta. Obra não salva, mas quem é salvo tem obra. Amém? Obra não salva, mas quem é salvo tem obra. Aí o Elias está vivendo esse dilema. Será que vale a pena? Elias está se sentindo impotente. Elias está se sentindo como alguém que está carregando um fardo que não é para ele, que ele não aguenta, que ele não suporta. Aquela ideia de sentimento de impotência. Já se sentiu assim, irmão? Quem já teve esse tipo de sentimento? Você se sentir impotente, Senhor, não vou aguentar. Se sentir insuficiente. E você de repente se sentir alguém que está fazendo alguma coisa que Deus se chamou para fazer. Senhor, será que você não me deu endereço? Senhor, será que era eu mesmo? Será que era o marco certo? Era eu? Não, é o Gideão lá. Senhor, o senhor não errou. Eu sou o menorzinho da tribo, a minha tribo é a menorzinha. Não é a outra que tem mais gente. Não é assim, não? Quem já teve esse tipo de sentimento? Ou quem esse sentimento passa no nosso coração? Querido, eu não sei você, mas esse sentimento ainda passa no meu coração. E você se sente insuficiente, impotente. E quando nós nos sentimos assim, olha aqui o Elias, está vivendo um cordel de morte o cercando. Olha o verso 10 aí do mesmo texto. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei. Eles estão querendo tirar minha vida. Ô Senhor, estou falando do Senhor, estou fazendo a tua obra, estou orando, estou fazendo a consagração, estou evangelizando, estou pregando a Bíblia, estou fazendo a sua obra com amor, e eles querem matar eu, Jesus.
uma mensagem que preguei. Quem tinha mais fé? Jó ou Pedro? O Jó, Deus vê a estrutura que permite Satanás provar Jó. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás queria cimentar com você. Uma tradução está dizendo peneirar. A ideia do peneirar ali é pegar um cereal e bater na peneira, trilhar. Mas eu não permiti. Eu roguei ao Pai e não permiti. O Jó tem a estrutura de Deus permitir que Satanás o prove e ele não perde a fé. Mas se Deus permitisse que Pedro fosse peneirado, a igreja católica estava na roça, porque não ia ter papa. Todo respeito ao Francisco. Teve um dia aqui na igreja, cada coisa que eu escutei nessa igreja, meu Deus. Teve um dia aqui na igreja, aqui tinha uma irmã orando: ó Senhor, abençoa o Papa. Você lembra disso aí, né? Eu falei assim: meu, será que eu estou escutando? Será que é o céu falando comigo? Será que eu escutei isso mesmo? Aí eu falei: não, acho que foi coisa do meu coração. Terminou o culto, eu perguntei: você escutou? Não, eu escutei. Orou pelo Papa. Deixa pra lá. O Elias está dizendo: Senhor, só eu fiquei. Olha o verso 14. Verso 14. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel repetiram de novo a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Só eu fiquei. Eles estão querendo tirar a minha vida. Olha o verso 18. Também, Elias, eu conservei em Israel 7.000 joelhos. O que Deus está dizendo, Elias? Levanta os seus olhos. Você não está tendo uma visão clara da realidade. Você está só no seu mundinho. Você está só na sua força humana. Levanta os olhos. Tem ainda 7.000 joelhos que não se dobraram. Ou seja, você não está sozinho. Será que você pode dizer para esse mundo lá: você não está sozinho? Quando nós pensamos que estamos sozinhos, irmão, Deus levanta pessoas para ajudar. Amém? Deus levanta pessoas para ajudar. Deus quer te levantar para ajudar. Nós precisamos entender isso. A segunda coisa que pode ser para a minha vida um laço de morte é o sentimento do meu esforço em vão, que deu também em Elias. O sentimento de lutar e não ver resultado. O sentimento de se esforçar e não obter sucesso. Eu nunca me esqueci de uma experiência que nós tivemos. Um dia revoltado: nós estamos aqui trabalhando e os irmãos não querem nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se não der esse ano, esse ano nós paramos. Aí uma irmã senhorinha, cabelo branco, disse para mim: não, pastor, se não der esse ano, nós vamos tentar ano que vem. Se não der ano que vem, nós vamos tentar no outro ano. Se não der no outro ano, nós vamos tentar no outro ano. Toma! Não está certo. Perseverança. Tem coisa que não acontece no nosso tempo. Tem coisa que não acontece quando nós queremos. Rick Warren, quando escreve Igreja com Propósito, ele havia tentado diversas formas por 20 anos. Depois de 20 anos, Deus abriu a porta para o crescimento do ministério que ele desenvolveu. Existem coisas que não é do nosso tempo. Deus tem um propósito em tudo isso, claro. Deus tem um meio em tudo isso. Quando Elias está falando isso para Deus, talvez seja o que Jesus disse lá na parábola do joio. Você semeia de manhã e de noite vem o inimigo e semeia lá o joio. E aí? Aí no outro dia, quando você acorda, está lá o joio. E quando cresce, é parecido, mas tem diferença. E não dá vontade de arrancar o joio? Não dá. Mas não é a gente que arranca. Está lá o texto. O discípulo quer arrancar o joio. O discípulo quer tirar, separar. Aí Jesus: não. Quando você arrancar o joio, vai arrancar o trigo junto e vai dar problema. Vai chegar a hora. Quem faz a separação do joio e do trigo é o Senhor. A ideia, irmãos, não é fácil. A ideia, às vezes, tem algumas pessoas que têm muita responsabilidade e é muito zelosa das coisas do Senhor. E às vezes, a pessoa não consegue conviver no meio de pessoas relaxadas.
no meio de pessoas desmanzeladas. Eu tenho que falar, é líder mesmo, tem a cascadura. O obreiro vai falar de horário e não consegue chegar no horário do culto. Vai falar de presença, mas não participa. Vai falar de oração e não ora. Vai falar de evangelismo e não evangeliza. Vai falar de dízimo e não dizima. E aí? Deu para entender, meus irmãos? Não dá. Então essa é a ideia. Aí Jesus está dizendo assim que a noite vem e semeia. E quem que prospera mais? A semeadura do aniversário. A Bíblia diz assim que ele é mais prudente do que os filhos da luz. Mais estrategista. Alguém escreveu um dia dizendo assim: o diabo não tem pressa. O diabo não tem pressa. Ele vai no seu tempo, até convencimento. É o que Tiago tenta explicar a respeito da tentação. A tentação é tentado, depois você é incomodado e convencido. Aí depois vem o fruto do pecado. E fruto do pecado é consequência da morte. Está escrito lá em Tiago capítulo 1. Então Jesus está dizendo assim: eu não vou poder fazer sozinho. Eu não faço somente com as minhas forças. Eu tenho que entender esse sentimento de culpa. Eu não posso carregar esse fardo de culpa. Esse fardo de culpa pode ser para mim um cordel de morte. Então, claro, queridos, a ideia também aqui do cuidar de você mesmo. Seja zeloso primeiro com você, com as suas coisas. Se policie, se autopolicie. As suas ações, em primeira monta, em primeiro estágio, em primeira ideia, em primeira premissa na sua vida. Faça como Paulo, escrevendo em Coríntios capítulo 11, verso 1. Sejam os meus imitadores, seja um imitador de Cristo. Aponte uma direção aos liderados. Aponte uma direção para onde você quer que os liderados vão. Seja um exemplo. É verdade, irmão, isso é vida de exemplo. Eu falo aqui com obreiros, não é muito fácil, não. Às vezes você tem problema na sua casa. Não? Graças a Deus, a gente tenta corrigir isso sempre, né? Se tem uma coisa que eu detesto, é chegar atrasado na igreja. Eu já deixei a esposa para trás. Eu não sou um cavaleiro dessa área, não. Eu venho falando, a gente vem para. De repente, passa o dia na igreja, chega depois do café dos obreiros, aí chega em casa, vai entrar e vai tomar banho. E fala assim: pode ficar aí que eu estou indo embora. Fiz umas 3 vezes, agora eu chego e já está pronto. É verdade, querido. Às vezes você tem alguns problemas assim. Eu dizia, deixa eu falar assim, deixa eu falar. Você começa a ter problema assim. Por quê? Porque às vezes, exemplo, vida de exemplo. E a ideia aqui de Elias é não ter esse sentimento de esforço em vão. É fazer aquilo que você pode. E se você fazer aquilo que você pode dentro da sua capacidade, Deus vai te dar estrutura, Deus vai te dar condição, Deus vai honrar o trabalho da sua mão, Deus vai te esforçar, Deus vai te dar ânimo, e você vai conseguir vencer os cordéis da morte. Como o salmista nos ensina na continuidade do Salmo 18. O que ele faz para vencer o cordel da morte? Ele invoca o Senhor. Quem invoca o Senhor dá uma direção. Quem invoca o Senhor dá um direcionamento. Quem invoca o Senhor livra. Quem invoca o Senhor responde. O Senhor abençoa. O Senhor se compadece. O Senhor capacita. O Senhor dá ânimo novo. Como disse o profeta Isaías. Ele renova a força. Ele renova o ânimo. Ele dá asas para você como de águia, para que você possa voar. Ele amplia a sua visão. Ele abre a sua visão. Ele te dá uma visão longe, uma visão grande, uma visão com longo alcance. Por quê? Porque Deus faz isso quando você invoca Ele. Então saiba, queridos, que mesmo diante dos cordéis de morte que podem nos cercar no ministério, o Senhor vai estar conosco. O Senhor vai nos capacitar, vai nos esforçar. Aleluia! Vai renovar as nossas forças. Vai ampliar a nossa visão.
Faço minhas palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 7. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai além da nossa capacidade, que vai além da nossa experiência, Ele guarde o teu coração. Amém. Glória a Deus. Estou dizendo isso, irmão, vivendo isso aí também. Glória a Deus. Se você é como eu, uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sou extremamente ansioso. Alguns dias atrás eu consegui ficar 3 dias sem dormir. Dormi 1 hora na noite por ansiedade. Você sabe, quando você não dorme bem à noite, como é que é o seu dia no outro dia? Terrível. Hã? Por preocupação. Mas Pedro nos ensina, vamos lançar as nossas preocupações no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você? Amém. Tem cuidado de você? Amém. Ele vai continuar cuidando de você para a glória de Deus. Deus te abençoe. Fique com esta palavra, meu horário rendeu. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E quando os laços de morte te cercar, eleve seus olhos para o alto, de lá dentro do seu. Amém? Querido, Deus te abençoe. Deus nos guarde pela cooperação dos irmãos que vieram numa noite de mudança.